Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Quero dizer a todos os irmãos que estamos com saudade. Queridos, estou passando aqui hoje, sexta-feira, às 16 horas e 20 minutos, dia 8 de maio, para trazer uma mensagem ao seu coração, tá? Assembleia de Deus de Madureira, Marieta Dian, Pastor João ama vocês, tá bom? E aos demais irmãos, amigos que estão ouvindo essa palavra, saibam que se vocês estão ouvindo essa palavra, é porque Deus tem uma palavra ao seu coração, tá? Quero dizer aqui para os irmãos que nós vamos estar transmitindo a palavra no livro de Salmos, Salmos 46, tá? Verso de número 1 ao número 5, tá? Salmos 46, verso 1 ao 5, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Queridos, quero aqui trazer uma palavra rapidamente ao seu coração, sem ser cansativo, mas eu peço a você, acompanhe essa mensagem, entra no texto comigo, que você vai aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nós estamos falando de um salmo onde muitos já ouviram, muitos já meditaram, muitos já se apegaram nesse salmo em um momento de angústia, de aflição, em um momento de adversidade. Mas eu quero te dizer, não é que Deus tem prazer em colocar você em uma situação contrária, é que Deus tem prazer em te provar para depois te aprovar. Tá bom? Então você vai entender essa mensagem no dia de hoje. Queridos, vai dizer que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. É necessário que nós voltemos ali em Números, capítulo de número 35, que vai dizer quando Deus mandou com que fossem construídos cidade de refúgio para o povo de Deus se abrigar. Quando falamos de refúgio, vamos dizer alguém que está refugiado, é alguém que está guardado, é alguém que está protegido para que alguém não possa fazer mal ou dano a essa pessoa. Quando falamos sobre refúgio, estamos falando aqui no texto, no tempo atual, onde alguém acontecia tipo de algum acidente, de repente ali alguém estava tirando um racha com carros de boi e atropelava uma pessoa, né? E essa pessoa viesse a ter sua vida retirada, perder a sua vida. É lógico que é uma brincadeira esse exemplo. Mas quando falamos que alguém sem intenção matou uma outra pessoa, estamos falando de homicídio culposo, certo? Culposo é quando não há intenção em matar. Homicídio doloso é quando há intenção de matar, tá bom? Então, culposo é quando não há intenção. Então, de repente, alguém cometeu um homicídio culposo. E essa pessoa, ela tinha ali uma estratégia, uma válvula de escape, que era correr e se refugiar em uma cidade. Por quê, queridos? Porque o familiar dessa pessoa a qual morreu, ela tinha o direito, ela tinha o poder de vingar a morte de seu ente querido. Então, baseado em uma estratégia de Deus para proteger as pessoas, tendo em vista que naqueles tempos não havia polícia, não tinha uma lei como existe nos dias de hoje, que você liga ali, a polícia vem, te ajuda, protege você na medida do possível. Então eu quero dizer que naquela época era muito fácil, era muito comum alguém vingar a morte de um ente querido, mesmo que ele tenha sido morto sem culpa alguma. Então Deus
pela sua grandeza, já sabendo dos planos futuros, ele permitiu com que existisse essas cidades refúgio, esse lugar de refúgio para essas pessoas não ser acometidas por algum ente querido dessas outras que queriam uma vingança. Então veja que quando fala sobre refúgio, está dizendo sobre essas pessoas se refugiar. Está guardada, está protegida contra os familiares da suposta vítima. Então vemos aqui, queridos, que uma pessoa ela ficava ali escondida. Ela ficava ali esperando que a poeira baixasse para poder retomar a sua vida normalmente. Vai dizer também que Deus é a nossa fortaleza, é o refúgio e fortaleza. Por quê? Quando falamos de fortaleza, falamos em uma construção, de repente uma guarita ali onde há a maior parte da concentração do exército, do povo que iria proteger aquelas pessoas que estavam ali. Falamos sobre a maior massa de soldados, vamos dizer, concentrados naquele ambiente. Então, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, Deus é o nosso esconderijo, mas Deus também é o nosso guarda. Deus é aquele que nos abriga, mas Deus é aquele que luta para nos proteger. Haja visto que quando falamos disso, vamos entender que o povo com certeza tinha uma decisão, tinha uma preferência em se abrigar perto das fortalezas. Por quê? Sabemos que a fortaleza é o que daria mais segurança ao povo. Por quê? Quando falamos sobre invasão, sobre guerras, nos dias de hoje temos leis, temos polícia, temos exército. Naquele tempo era diferente, queridos. Naquele tempo os irmãos há de conhecer que vários israelitas, vários exércitos conquistaram terra, conquistaram seus espaços e foram crescendo, foram ganhando forças, porque naquele tempo a terra era conquistada através da guerra. Então assim, quando a guerra acontecia, o exército que era maior e mais forte, ele então tomava conta ali daquela cidade, ele então tomava conta daquele lugar e ele era dono daquela terra. Ou seja, o povo que estava abrigado junto à fortaleza, elas estavam protegidas. Porém, era uma estratégia delas também ter um lugar de refúgio para quê? Vamos supor que, agora esquecendo o fato do ente querido querer tirar a vida dessa pessoa, alguém morando perto da fortaleza, de repente chega um exército para invadir aquela cidade. O alvo principal seria onde? Na fortaleza, porque dominando a fortaleza o resto ficaria fácil. Agora o povo que está junto à fortaleza, teoricamente será atacado primeiro, certo? Mas se a gente analisar que a fortaleza é a maior concentração, então o povo iria se preocupar com a fortaleza, não com as pessoas que estão ali por enquanto. Tendo em vista isso, queridos, nós vamos ver que o povo que estava ali abrigado perto da fortaleza, eles teriam um tempo. Que tempo, pastor? Tempo esse a qual seria necessário para chegar o reforço. Tendo em vista que naqueles dias, naquela época, não havia um exército formado como nos dias de hoje. As pessoas que lutavam no exército eram pessoas que iam à batalha, eram pessoas que estavam dispostas a qualquer momento. Estavam nas suas casas, no campo, trabalhando, fazendo ali os seus afazeres diários. Mas de repente, quando precisava, era tocado um som, era informado de alguma certa forma que haveria uma guerra. Essas pessoas então pegavam sua espada, pegavam sua armadura e corria para a batalha. Veja que não era um trabalho rápido e fácil. As pessoas, até chegar ao determinado lugar, demorava-se um tempo. Tempo esse que a fortaleza estaria preocupada em segurar o exército inimigo para que a ajuda viesse logo. Então nós vemos
que o povo estava abrigado e refugiado, porque a fortaleza estava ali para segurar o exército até chegar ajuda, até chegar o reforço. Nós vemos que fala socorro bem presente na angústia. Por que socorro presente na angústia? Imagina você numa situação dessa. Alguém tentando entrar para vingar uma morte. Ou um exército tentando invadir para tomar posse daquelas terras. Qual seria a sua reação? É lógico que nós, seres humanos, ficaríamos com medo, ficaríamos atemorizados, ficaríamos preocupados, ficaríamos ali aflitos. O que vai acontecer? O que há de acontecer comigo? É claro que o povo está invadindo e quer nos destruir. Queridos, é normal do ser humano, nesse momento, passar por um processo de angústia. É normal nesse momento a pessoa ficar ali agoniada, preocupada com o que há de acontecer. Mas Deus, ele vem para dizer que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então nós estamos passando por situações que muitas vezes nós tememos, nós nos decepcionamos, ficamos deprimidos, agoniados. Mas eu quero dizer que Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ei, a Bíblia está dizendo que Ele é um socorro presente, Ele não é um socorro ausente. Quando fala de socorro presente, é aquele socorro que está lá, é aquele socorro que está contigo, é aquele socorro que não vai te deixar na mão, é aquele socorro que não vai te abandonar. Ele é o socorro presente na angústia. Talvez você que está me ouvindo esteja angustiado, mas eu quero dizer a você, Deus é socorro presente na angústia. Não há o que você temer. Por quê, queridos? Porque Ele é o general, Ele é o maior, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso. Então, para que temer se temos um Deus que tudo pode? Não é? Vemos aqui, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Queridos, pode acontecer guerras, pode acontecer terremotos, a terra pode ser abalada, a sua estrutura pode ser abalada, a sua família pode ser abalada, mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Não temos o que temer. Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o seu socorro? Quem tem sido a sua proteção? Hein, queridos? Estou falando com pessoas aqui que por muitas vezes o refúgio, o socorro, tem sido as drogas, tem sido o álcool, tem sido a decepção, tem sido a depressão, ou melhor dizendo. O que tem sido o seu refúgio nesta tarde? Onde é que você tem se refugiado? Nas suas redes sociais, quando você escreve, hoje eu só quero que o meu dia termine bem. Hoje espero que tudo dê certo. Será que é isso mesmo que precisamos fazer? Nos refugiar atrás de redes sociais, nos refugiar na casa de um vizinho, nos refugiar, nas drogas, na bebida? Não, queridos, aí você não está se refugiando, aí você está criando só problemas para você. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que têm se apegado à bebida, se apegado a drogas. Por quê? Porque em sã consciência, as pessoas infelizmente não têm suportado viver a vida atual. Pastor, mas o que leva a isso? O que leva a isso é a falta de confiança em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus,
A Bíblia vai nos dizer que ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares. O que isso está dizendo, querido? Um momento de terremoto, um reboliço, seja na terra, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida física, você não precisa temer, porque o nosso Deus está contigo. A sua confiança tem que estar somente no nosso Deus. Sabe por quê? Porque se eu confiar em Deus, eu vou estar dizendo ao Senhor: Pai, independente do que acontecer, a minha vida está nas tuas mãos. Glórias. Vai dizer também, no verso de número 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Queridos, pode acontecer o que for. Quando fala de águas, vai falar de tempestade. Quando acontecer qualquer tipo de tempestade na sua casa, eu quero te dizer que Deus, Ele é o dono do tempo. Ele é quem controla as estações. E se está havendo tempestade, é porque Deus quer que haja tempestade. Falamos sobre tempestade, vamos falar um pouquinho sobre chuva. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Você está na rua sem guarda-chuva, sem proteção alguma. De repente começa a relampear, a trovejar. E aí começa a garoar e começa a chover, chover, chover bem forte. O que é que você faz? Sai correndo, fica desesperado porque você está se molhando, está na chuva, não tem um guarda-chuva para se proteger. Você olha no cantinho das lojas ali e não tem aquele pedacinho para você passar debaixo, não é? E aí você fica ali tentando se espremer, encostado ali em alguma parede, para a chuva não te atingir. Por quê? Porque você não quer se molhar. Agora, quando você está dentro da sua casa e de repente começa a trovejar, começa a relampear, começa a garoar e começa a chover, o que vai acontecer? Nada. O único desespero que você pode ter é sair correndo para tirar sua roupa do varal. Só isso. Porque você vai olhar e vai falar: poxa, tá uma chuva, ainda bem que eu estou dentro da minha casa. Ainda bem que eu estou guardado dentro da minha casa. Ainda bem que eu estou recolhido dentro da minha casa. Por quê? Porque dentro de casa eu não vou me molhar, eu não vou tomar chuva, eu não vou ter que correr para me esconder, porque eu estou guardado. É assim que Deus é na sua vida. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, a chuva, a tempestade não vai te atingir. Se atingir, não vai te causar danos. Não é? Porque falamos às vezes sobre Deus ser a nossa proteção, a impressão que dá é que não vamos passar por nenhum tipo de adversidade, por nenhum tipo de perda. Não, vamos passar. Porém, a confiança que vamos ter é que Deus vai nos proteger, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos guiar, vai nos direcionar. Veja, quando fala no verso de número 4, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ao rio, queridos, dentro de Jerusalém não passa rio, mas quando fala da morada do Altíssimo, está falando nos altos céus, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual corrente, qual rio que é esse? Oh glória, é a minha adoração, é a sua adoração, que alegra o coração de Deus. A nossa adoração, querido, atinge o trono do nosso Deus, atinge a morada do Altíssimo. Sabe por quê? Porque quando eu adoro, eu estou falando para o Senhor: Pai, pode acontecer tudo isso aqui na minha vida. Pode se levantar tempestade, alguém pode me perseguir, a terra pode se abalar, mas Pai, a minha confiança está no Senhor. Independente do que acontecer, Pai, a minha confiança está em Ti, ó Deus, porque eu sei que se eu estiver protegido pelo Senhor,
nenhum mal vai chegar na minha casa, praga alguma chegará à minha tenda. E se chegar, vai saber que tem um Deus que cuida, tem um Deus que protege, tem um Deus que vela pela minha vida e pela sua vida. Então veja que quando falamos sobre proteção divina, estamos falando de o nosso Deus cuidar de nós, mas haja feito isso, precisamos também dar algo em troca. O que? Ter a fé, ter a confiança no Senhor. Se nós tivermos fé e confiança no Senhor, nós nos enquadraremos no verso 4, onde vai dizer que é um rio cujas correntes alegram a morada do Altíssimo. Ei, essa morada é o alto céus, a qual está preparado para mim e qual está preparado para você, para nós podermos encontrar com o nosso Pai. Quando encontrarmos com o nosso Pai, querido, tudo vai ser diferente. Toda essa adversidade, todo este sofrimento que passamos aqui, não vai acontecer mais. Sabe por quê? Porque vamos ter atingido o auge do cristão, que é morar no reino de Deus. Falamos sobre uma adoração, lembrando que a adoração é quando você realmente reconhece que o seu Deus é o seu Criador, e Ele não precisa da sua adoração, mas você tem a necessidade e obrigação de adorá-lo, porque você precisa adorá-lo. Ele não precisa da sua adoração, quem precisa adorá-lo é você que precisa adorar a Deus, certo? Então veja que quando falamos sobre a proteção, falamos sobre o rio, vamos para o verso de número 5, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Queridos, Deus está no meio dela quem? A cidade não vai ser abalada, a sua vida não vai ser abalada. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Se Deus está no meio, irmãos, preste atenção, se Deus está no meio, a cidade não será abalada. Na sua vida, se Deus está na sua vida, você não será abalado. O momento é de adorar o nosso Deus, de termos a confiança em nosso Deus. Não temos o porquê nos frustrarmos. Temos que ter a confiança em Deus, saber que o Senhor é quem cuida da minha vida, saber que o Senhor é quem cuida da sua vida, saber que Ele é quem protege a nossa casa, o nosso lar. Então eu quero dizer para você nesta tarde, nesses 23 minutos que estamos aproximadamente, de que Deus ainda é o seu refúgio. Mas ao finalizar essa mensagem, eu quero deixar que você responda a você mesmo. Será que Deus realmente tem sido o seu refúgio? Ou será que Deus tem sido uma válvula de escape na sua vida? Porque tem pessoas que usam Deus como remédio. Sabe aquela pessoa que está com uma dor de cabeça e de repente ela toma um remédio para poder ali ter um alívio? É assim que as pessoas têm usado o poder de nosso Deus. Quando tudo vai bem, as pessoas não se lembram de Deus. Mas quando começa ali a tempestade, a pessoa recorre a Deus, pede para que alguém faça oração, pede para que alguém faça uma visita, porque sabe que o momento é contrário. Mas eu quero te dizer, Deus não é remedinho para aliviar. Deus é a solução para a sua enfermidade. Deus, Ele é a cura para a sua enfermidade. Não se apegue apenas ao tempo atual, onde não posso ir a um barzinho, não posso ir ao shopping, não posso estar reunido com meus amigos tomando uma cerveja, que agora eu vou mergulhar no trono da graça. Não, queridos. Quando tudo isso passar, você vai ter que mostrar para Deus que você verdadeiramente venceu e permanece firme com Ele. Sabe por quê?
Porque você necessita da presença de Deus na sua vida. Esse vazio que você enfrenta, Deus quer entrar e preencher. Esse lugar onde há uma depressão, o Senhor quer entrar e quer colocar uma paz. Oh, aleluia, Ele quer colocar uma nova vida, mas basta com que você permita. Como, pastor? Fazendo com que a sua vida esteja abrigada e refugiada no trono do nosso Deus. Então, nessa tarde, eu quero fazer você refletir que você precisa adorá-lo, você precisa dele na sua vida. Então, nessa tarde, convide ele para entrar na sua casa e fazer ali a diferença. E saiba que enquanto ele estiver na sua casa, te guardando, te protegendo, você, a sua casa, a sua família não serão abalados. Não estou dizendo que não será atingido. Pode até ser atingido, mas abalado não. Então, nesta tarde, irmãos, meditem nessa palavra. Veja se realmente você está fazendo a vontade do Pai, se você está disposto a renunciar a tudo. Sabe por quê? Você vai mostrar quem é você, não é no momento da adversidade, é no momento da bonança. Na adversidade, você ora meia hora, 40 minutos, 1 hora. Na bonança, para que orar? Vai tudo bem. Na tempestade, você consegue ir para a igreja terça, quinta, sábado, domingo, escola dominical, oração de manhã. Na tempestade você consegue. Na bonança não. Eu já fui no culto domingo passado, não fui na terça, não fui na quinta, hoje é sábado, eu vou dar uma volta no shopping, porque está tudo bem. Então, irmãos, eu quero te dizer, Deus não quer esse tipo de adoração. Deus quer aquela adoração que você tem dinheiro, você tem um carro, você tem tempo disponível para ir para o shopping e você olha e fala, eu vou adorar. Eu vou para onde eu preciso ir, é para a casa do mestre. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em breve retornarão os cultos. E aí você vai mostrar para Deus a sede que você estava da palavra, o quanto você precisa dele. E aí você vai ser um crente diferente. Vai fazer tudo aquilo que você não está podendo fazer hoje para o reino dos céus, para o reino do nosso Deus. Queridos, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu preciso finalizar, 27 minutos e meio já, tá? Que Deus vos abençoe, fiquem na santa paz do Senhor Jesus e que Ele possa estar cuidando de você a cada dia mais, em nome de Jesus. Um beijo no coração, fiquem com Deus, Pastor João ama vocês, amém?